Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Tatiana Comer e este é o podcast Happy at Work. Em nosso podcast, discutimos tópicos relacionados à cultura, à marca do empregador, ao bem-estar e, é claro, à facilidade dos funcionários. E hoje temos como convidada João Miguel Rodrigues, de Lisboa. Ah, Boa tarde, João. Seja bem-vinda. Boa tarde. Muito obrigado mais uma vez, Tatiana, pelo convite e parabéns pela coragem de tentar falar português. Essa é a minha primeira experiência gravando um podcast em português. Espero que tudo corra bem para nós. Obrigada, João, por me inspirar para preparar esse podcast no português. Ah, Minha primeira pergunta é tradicional. João, por favor, fale-nos sobre você e seu histórico caminho profissional. Muito bem. Então, quem é o João? Eu tenho 37 anos, quase 38 anos. Sou licenciado em Gestão de Recursos Humanos e tenho um mestrado em Políticas de Desenvolvimento de Recursos Humanos. Conto com mais de 15 anos de experiência profissional. Fui jogador de futebol federado durante 13 anos, fui dirigente associativo, um, durante também mais de 3 anos e tive uma experiência enquanto presidente da Associação de Estudantes da faculdade que representei, o que foi uma experiência absolutamente diferenciadora e continuo a dizer, foi talvez o maior desafio que tive na minha vida, pelo contexto, pela dificuldade que é gerir voluntários. E quando gerimos alguém que é voluntário, nós não temos dinheiro para lhe pagar, não temos essa forma de Uhum, recompensar o trabalho das pessoas. Ou seja, o que é que nós temos? Temos que inspirar as pessoas, temos que as impactar e tentar passar-lhes uma visão que deve ser uma visão conjunta. Temos que ser empáticos, perceber que aquilo não é um trabalho a tempo inteiro, mas no fundo ocupa muito tempo da vida das uhum, pessoas e, portanto, tudo isso são lições importantíssimas que nós depois tentamos ou precisamos de levar para o mercado de trabalho para conseguir ter equipas fortes, e saudáveis connosco. O meu percurso profissional, eu durante 3 anos e meio trabalhei enquanto consultor de recursos humanos em duas uhum, empresas. Trabalhei na Elevos Portugal e na Hays, uma multinacional de origem inglesa. Depois tive a honra e o privilégio de trabalhar numa empresa enorme, que é uma empresa portuguesa, que é a Zagop, do grupo uhum, brasileiro Andrade Gutierrez, uma das maiores empresas de uhum, engenharia e construção da América Latina. E foi uma experiência tremenda, onde tive 6 anos da minha vida, e tive a oportunidade de trabalhar todo o tipo de projetos ligados à gestão de pessoas, e foi de facto uma experiência muito enriquecedora. E desde 2018, estou na Obey Portugal. A Obey é uma consultora tecnológica, uma consultora de sistemas de informação, que tem 1.450 pessoas em Portugal e mais uhum, de 8.000 pessoas em mais de 7 países na Europa, ou em 7 países europeus. Eu costumo dizer que estou na Obey desde 2018, mas sou da Obey desde 2010. Foi a altura em que o José Cruz, o nosso uhum, COO, nosso Chief Operations Officer, se juntou à Obey, que era uma empresa mínima, muito uhum, pequenina ainda em Portugal, tinha cerca de 25 pessoas em Portugal, e quando o José, com quem eu trabalhava na altura, se juntou à Obey, eu comecei a acompanhar a Obey. É uma empresa que tem uma cultura maravilhosa e já vamos falar disso. uhum, Mas a cultura não vem, e eu acho que esta é a mensagem que quero começar já por dar. A cultura da Obey não vem do João Rodrigues ter vindo para a Obey criar o departamento de People and Culture. E isto é o mais importante. Não são os departamentos de People and Culture que criam a cultura das empresas. O que os departamentos de People and Culture devem fazer é dar vida à cultura das empresas e transformá-la em algo entendível por todos, dentro e fora da organização. Não tanto a equipa que cria a cultura ou algo do género.
E é isto, ou seja, desde 2018 trouxe Uhum, para a OBEI o desafio e a ambição de construir uma área nova e, no fundo, uhum, o que eu uhum, vim fazer com a minha equipa, porque sozinho não vinha fazer absolutamente uhum, nada, como costumo dizer, com a minha equipa, junto com a minha equipa, o que tentámos fazer foi criar uma estratégia, passar uhum, provavelmente de uma cultura, lá está, para uma uhum, estratégia totalmente assente nas pessoas. Mas, atenção, já existia esta cultura totalmente orientada à uhum, pessoa, a respeito pelo bem-estar das pessoas, e já vamos lá falar disto. Portanto, para já, uhum. fica aqui um pouco sobre o meu percurso. São, E já. eh, Desculpa. Para além disso, eu hoje atualmente sou mentor, sou formador, uhum, sou palestrante, e faço alguns projetos de consultoria isto porque sou um apaixonado pela partilha. Da experiência, do conhecimento e sinto que é meu dever também poder partilhar tudo aquilo que já vivi, tudo aquilo que sei com quem me rodeia. E isso é muito importante. E, portanto, quando trabalho também nesta ótica, tento levar sempre comigo a minha vida como um todo, mas também a Obey e aquilo que hoje eu considero que é uma empresa que é um exemplo em muitas coisas boas. Tento também levar sempre comigo nestas partilhas. uhum. Para mim, você é pessoa muito positiva. Eu tenho uma pergunta para você adicional. Por que você já decidiu trabalhar na área do Erega? Ok? O que você adora a área da Erega? Muito bem. Então, eu desde muito novo que achava que gestão era a área de management, de gestão, era aquilo que, à partida, eu teria que seguir. E dentro da gestão, eu considero que as pessoas, a comunicação, o fazer as coisas funcionarem era muito a minha praia. Era, como dizemos em Portugal, era muito aquilo que me fazia mais sentido, era o meu propósito. Desde muito novo, o que eu sempre fiz foi dedicar-me ao grupo, aos outros. Era mesmo no meu grupo de amigos, quando havia por exemplo, um conflito, a minha preocupação era gerir, mediar e resolver esse Uhum, conflito junto com as pessoas, dialogar, comunicar. Sempre foi algo que me apaixonou. Quando era para organizar um evento, porque íamos de uhum, férias ou uma festa ou o que fosse, eu organizava com todo o gosto esse tipo de momentos. E julgo que sempre tive uma coisa muito, muito, muito importante a meu lado, que é a capacidade de escutar os outros, de ser, que hoje eu olho e digo que talvez não seja só o escutar, é empatia, é de uhum, facto respeitar o outro, calçar o sapato do outro e entender que de facto às vezes há mais do que uma verdade nas uhum, histórias, não é? Há mais do que uma verdade. E é importante montar esse puzzle. E para isso é preciso ter muita empatia, ter jogo de cintura, ter facilidade em comunicar. E comunicar não é só falar. É muito mais do uhum, que falar, é escutar, é sentir, é perceber o que é que se passa. E eu acho que foi sempre isso, foi perceber uhum, que, ok, este é o caminho. Eu, por exemplo, eu adoro vendas, adoro a vertente comercial, mas senti sempre que tinha que passar mais para este lado, das pessoas, de gerir equipas, culturas, porque é de facto muito, muito. Eu costumo dizer que no dia em que eu quiser ser comercial, né, vendedor, uhum, eu acho que ainda vou a tempo. E o meu receio era que se eu começasse por essa área das vendas, poderia ter dificuldade em passar para este lado das pessoas. Então uhum. preferi começar ao contrário e até agora não está a correr mal. Essa empatia, tema é muito interessante. Para mim, eu gostaria de começar nossa conversa com o tema da cultura, porque eu penso que é um profissional na sua área e o que é isso para você? Porque as empresas começaram a dar muita atenção a esse tópico da cultura, porque esse tópico é importante para você. Bom.
eu quero acreditar que as empresas começaram a dar atenção à cultura porque perceberam que sem cultura uma empresa não sobrevive. Ou melhor, pode sobreviver, mas nunca conseguirá fidelizar nada nem ninguém. Não vai fidelizar clientes, não vai fidelizar colaboradores. As empresas, no fundo, se nós pensarmos, a cultura é o ADN das organizações. É o que as torna únicas e que as torna algo impossível de replicar, de copiar. E eu acho que daí ser tão importante e especial e difícil de trabalhar as questões da cultura, porque a cultura, por vezes, é uma coisa que não se vê, que se sente. E daí começa a dificuldade, que é muitas das vezes, às vezes perguntam, então, João, como é que tu medes a felicidade dos teus colaboradores? Como é que medes a cultura dos teus colaboradores? E eu digo, ok, eu tenho métricas que me, à partida, orientam se o que eu estou a fazer está alinhado com as expectativas das pessoas, Uhum, se as pessoas gostaram mais, gostaram menos, e faço sempre essa análise em tudo o que fazemos. Nós temos surveys uhum, para avaliar e aferir realmente a satisfação das pessoas. Mas há muita coisa que nós não conseguimos medir tecnicamente. Conseguimos sentir. Eu consigo, e vou dizer isto, o que é que é por isso que para mim isto é a cultura. A cultura para mim é quando eu falo com alguém sobre o que é pertencer a uma empresa e a pessoa me fala com um brilho no olho sobre o que é uhum, pertencer à empresa. E nós sabemos que não é tudo perfeito. A OBEI não tem tudo perfeito. Nós temos muita coisa a melhorar. Mas, por isso é que eu gosto de dividir as perguntas que faço às pessoas. Eu costumo perguntar assim, que é a mesma coisa da felicidade na vida das pessoas. Uma pergunta é se tu estás feliz. Outra é se tu és feliz. O estar uhum, e o ser são coisas diferentes. O estar é algo mais momentâneo e está ok. O uhum, ser é algo mais global, não é? Não é uhum, momentâneo, é geral. E isto é importante perguntar aos nossos funcionários. Tu gostas, que a pergunta é, tu estás feliz? Um exemplo, estás feliz com a política salarial da empresa? Não. Estás satisfeito, não é? Estás satisfeito com o ambiente de trabalho? Não. Um exemplo. Mas depois, no final, eu tenho que lhe perguntar: mas tu, no geral, estás satisfeito em pertencer ao bem? Estou. Muitas das vezes é esta a resposta que nós ouvimos. Então, o que é que eu costumo dizer? É que isto é dar uma segunda oportunidade à uhum, organização, à empresa. É dizer que, ainda assim, tu tens muitos defeitos, mas ainda assim eu gosto de ti. É a mesma coisa que numa relação amorosa, num casamento, não é? uhum, Eu não, a minha mulher tem defeitos, eu tenho defeitos. Mas não é por isso que eu deixo de amar a minha mulher. Eu amo-a, eu quero continuar a estar com ela, mas há coisas que eu gostava que ela melhorasse, tal como gostava que eu próprio melhorasse. Então, isto é muito importante nós percebermos. Nós nunca vamos agradar, satisfazer todas as pessoas em todos os assuntos. É impossível. Então, o que é que eu tenho que procurar na minha cultura? Ter uma uhum, cultura que tenha valores que são efetivamente sentidos, vivenciados e partilhados pelas minhas pessoas. Mas nós temos que ser muito transparentes nisto. E como é que nós fazemos isso, por exemplo, aqui na OBEI? E é algo em que eu acredito totalmente que tenha que acontecer em todas as organizações. É estar disponível e aberto a escutar, a ouvir as pessoas. E se houver alguma coisa com o qual tu não estás efetivamente satisfeito, agradado, uhum, por favor, faz-me, dá-me esse feedback. Diz-me, porque é assim que eu vou ter a oportunidade de tentar resolver essa questão. Não quer dizer que eu vá resolver, porque pode, imagine, um exemplo. Eu tenho alguém na equipa que me diz: eu queria mesmo era passar a sair todos os dias, do trabalho a seguir ao almoço. Só queria trabalhar de manhã. E eu posso lhe dizer: olha, isso é impossível. Mas eu já percebi o que é que aquela pessoa efetivamente procura. Ela procura, provavelmente, ter mais tempo para a vida pessoal, trabalhar menos. E agora, eu, como empregador, tenho que ser transparente o suficiente para gerir expectativas e dizer isso nunca vai acontecer. Ou até posso dizer, olha, então por que é que não fazemos um contrato a part-time para tentar que haja aqui uma possibilidade de nós continuarmos a colaborar?
O que eu quero dizer com isto, este foi só um exemplo que me ocorreu agora, né? Mas o que eu quero dizer com isto é o ouvir, o escutar as pessoas e a seguir dar respostas àquilo que as pessoas nos dizem é fundamental. E às vezes a resposta é não, não vai dar, não é possível, isso não existe. Às vezes é esta a resposta. E isso tem que fazer parte dos valores da cultura, ok? É Uhum. muito importante. A cultura para mim é isto. É sabermos todos as regras do jogo. O que é apreciado e o que é que não é apreciado. O que é aceitável e o que é que não é aceitável. É isto. A cultura, se nós pensarmos, no final do dia, é como nas famílias. É aquilo que nós sabemos que é o caminho certo, digamos assim, e o caminho que é mais tropeço, que posso estar a pôr em causa algumas coisas sobre as quais um conjunto de pessoas à partida defende. E só dar aqui mais uma nota sobre a cultura que eu acho que é muito poderoso, pelo menos na minha vista, que é quando eu contrato uma nova pessoa, eu atraio um Uhum. candidato até mim, cada vez mais eu considero que se estivermos a falar de cultura e se estivermos a falar de diversidade e inclusão, e depois eu já Uhum. explico essa parte, mas Uhum. de cultura, eu tenho que pedir às pessoas que chegam não para se adaptarem à cultura, mas para respeitarem a cultura e acrescentarem algo à cultura. Isto sim é poderoso, porque as culturas vão evoluindo ao longo do tempo, tal como as culturas dos países, as culturas não são estanques, elas vão evoluindo. Então o que eu preciso é que sempre que eu contrato alguém, que a pessoa respeite a cultura existente, se adapte, como é óbvio também, mas que acrescente qualquer coisa. Porque senão a minha empresa vai parar no tempo e eu vou ter, imagine, uma cultura conservadora num setor altamente inovador. Não faz sentido. Tem que haver esta capacidade de quem chega de novo trazer algo mais e quem está dentro também ir evoluindo. Por Uhum. isso é que é tão importante nós continuarmos a investir em desenvolvimento e formação das pessoas. Por isso é que é tão importante as pessoas saírem para ir ter experiências noutros Uhum. departamentos, para trazerem esse aporte e essa capacidade de nos reinventarmos constantemente. Parece-me essencial quando se fala de cultura, então, não falar de uma coisa que parece que há aquela regra, aquilo é para seguir e acabou. Não, a cultura é algo, como eu digo, algo que por vezes Uhum. não se vê, mas que se sente. Uhum. Ah, eu tenho uma pergunta sobre feedback. Sobre feedback. Porque é uma culturas diferentes, você tem diferentes problemas com feedback. Culturas, por exemplo, no Brasil, pessoas não gostam falar negativo feedback. Uhum. Na Sim. outras culturas, por exemplo, na Rússia, ah, nós gostamos falar sobre negativo no trabalho. O que, ah, ah, o que caminho muito ah, muito bom para inspirar seus colaboradores para Uhum. feedback positivo, negativo. Negativo. ah, Sim. Bom, eu acho que o feedback é de facto essencial. O que nós podemos e devemos fazer é tentar também fazer uma coisa que se chama aculturação. Ou seja, é tentar sempre adaptar à cultura da pessoa que está à nossa frente. Isso é ser, mais uma vez, empático. E o português no geral, estou a generalizar, como é óbvio, mas a cultura portuguesa é conhecida, inclusive, por essa facilidade de adaptação a outras culturas. Tem a ver certamente com o nosso passado, de descobridores, eventualmente, mas somos de facto um povo que tem muita facilidade em receber novos povos dentro de casa, e tentar. Beber um pouco daquela cultura e respeitar um pouco aquela cultura. Claro que estou a generalizar, há boas pessoas e há más pessoas em todo lado. O que quero aqui dizer é, eu tive esse contacto com diferentes culturas, ainda hoje tenho. A UBEI Portugal, por exemplo, tem muitos colaboradores de várias nacionalidades, temos mais de 30 nacionalidades a trabalhar uhum, connosco, muitos colegas, por exemplo, oriundos do Brasil.
E eu trabalhei, como dizia, no grupo Andrade Gutierrez e tive muito contacto também com a cultura brasileira no que diz respeito ao feedback. Ainda para mais, eu fui responsável aqui na Europa, África e Ásia, portanto, pela Zagop, da área de gestão de carreiras, e assisti muito a essa dificuldade. Quando era, por exemplo, quando colocávamos frente a frente um gestor, um gerente brasileiro com um colaborador português ou o contrário, havia ali alguma dificuldade. No entanto, eu acho que nós cada vez temos que caminhar mais para aquilo que é uma atitude positiva. O que é que eu quero dizer com isto? Mais do que o feedback ser positivo ou negativo, ele tem que ser uhum, construtivo, não é? uhum, E eu acho que tem muito a ver com isto. Há pessoas da minha equipa, por exemplo, e acho que esta é a beleza da liderança. Chama-se liderança situacional e liderança adaptativa. Eu tenho que me adaptar a quem está à minha frente. E eu tenho pessoas na minha equipa com quem eu sou extremamente assertivo, ou seja, eu digo a coisa exatamente como ela é, e tenho outras pessoas que, se eu fizer isso, eu vou destruir aquela pessoa e a pessoa não vai ouvir mais. Então eu vou ter que dar a volta, vou ter que explicar o contexto, porque é que estou a dizer, ou porque é que vou dizer uma coisa que se calhar é uma coisa que ela não vai achar tanta piada, e eu vou ter que preparar o caminho para dar um feedback um pouco mais assertivo a seguir. Mas se eu der logo, se eu encurtar o caminho, eu vou ter problemas. Então eu tenho que perceber isso, eu tenho que perceber isso com os meus pares, inclusive, quando eu dou feedback. Eu tenho que perceber isso com o meu líder. E isso eu acredito que é o futuro das relações pessoais. Aliás, já devia ser o presente, mas eu acho que é o futuro das relações pessoais. Não querendo falar muito de inteligência artificial generativa, uhum, mas a inteligência artificial eu acredito que nos pode libertar a mente para nos dedicarmos exatamente a construir relações mais uhum, robustas, mais fortes, mais capazes e focarmos-nos no desenvolvimento de competências como a empatia, como eu falava. uhum, E os líderes que eu conheço pessoalmente uhum, com mais sucesso, e atenção, o sucesso é muito relativo, mas com mais sucesso no sentido de serem líderes apreciados. São líderes que, acima de tudo, conseguem adaptar o seu estilo de liderança às equipas que coordenam. E eu acho que isso é essencial acontecer. No entanto, também pode ocorrer casos em que há pessoas que são ótimos líderes de determinados grupos de pessoas e que são líderes que vão estar menos tempo em cada organização, mas vão ser ótimos e vão ter sucesso. Porque eu acredito cada vez mais também que nós, como líder, temos o nosso limite de elasticidade. Ou seja, por exemplo, imagino, eu conheço líderes que são fantásticos a criar projetos novos, têm muita energia, muita garra, determinação, resiliência, trabalham horas a fio e vão embora e levam toda a gente consigo e são muito bem-sucedidos. Mas muitas vezes esses líderes, quando chega à altura da, da fase de respirar, de aproveitar o momento, de ir melhorando, mas sem criar rupturas, digamos assim, têm muita dificuldade. Porque são pessoas normalmente que aquela energia toda uhum, cria muita agitação numa altura em que se calhar devíamos entrar num grau de maturidade. Então, muitas vezes o que acontece é esses líderes vão acabar por ter que sair dessa organização e procurar uma organização que estava num momento favorável a eles, que é momento de criação, ok? E isto é muito importante quando se fala também de liderança e quando se fala da questão do feedback, porque nós temos que entender que os líderes também são pessoas, não são super-heróis, são uhum, humanos. Eles falham, nós falhamos, eu falho muito. Já me aconteceu, como eu digo, se calhar dar um feedback muito cuidadoso a uma pessoa e no final eu só a baralhei. Eu só uhum, dei confusão à vida dessa pessoa porque ela não entendeu bem o que é que eu quis dizer. Porque eu estava tão preocupado para não a magoar, para não uhum, machucar, que dei a volta, e no uhum, final a pessoa disse, nem percebi o que é que ele disse. Então, provavelmente com um russo, não é? uhum, Era o que ia uhum, acontecer. Se eu der a volta, ele no final vai dizer, não percebi. Eu tive, inclusive, eu liderei pessoas do leste já, e tenho de uhum, facto essa postura mais assertiva. Eles querem saber, ok, em concreto, eu estou bem ou estou mal? Eu fiz uhum, bem ou fiz mal? O mais uhum, ou menos, né? O meio é pouco esclarecedor. Então, cabe-nos conseguir comunicar uhum, com a outra pessoa. Não é nada uhum. fácil, mas a boa notícia é possível. Treina-se
e trabalha-se facilmente esse tipo de competências. Hum. Obrigada, obrigada. Eu tenho outras perguntas para você. Pergunta sobre a felicidade dos funcionários. Ah, Funcionários. Uhum. dos funcionários. Um tema muito popular no mundo. Eu tenho muitas discussões sobre seu tema. Para você, qual é a relevância desse tema para Portugal? E quais aspectos são importantes para a sua empresa e também para seu país? Muito bem. Então, hum, o tema é importantíssimo, e é um tema que tem crescido cada vez mais em Portugal. Um, Talvez a Tatiana não saibas, mas a Obey Portugal foi a primeira empresa em Portugal a ter um Happiness Manager nessa função. Uhum, Fomos a primeira empresa em Portugal a dar esse nome à função. Hoje, uhum, felizmente, muitas empresas têm Happiness uhum, Managers. E como eu costumo dizer, a Obey foi a primeira a ter um Happiness Manager e também provavelmente foi a primeira a deixar de ter um Happiness Manager. E vou uhum, explicar porquê. Ou seja, eu quando entrei na Obey, nós já tínhamos um Happiness Manager, como eu dizia, há pouco viemos construir algo mais estratégico em cima de coisas que já aconteciam. Portanto, nós já tínhamos o Happiness Manager. uhum, Eu não vim inventar o Happiness Management, portanto, ele já existia. A questão aqui é, porquê é que nós também deixámos de ter? E vou começar por aqui esta explicação, porque eu acredito que em determinadas empresas que estão a tentar consolidar a cultura, o Happiness Manager é essencial, é muito importante, é uma função uhum, poderosíssima. Em empresas como a Obey, em que a cultura era muito forte já, o que é que começa a acontecer? Por vezes, o espírito é contrário. Porque o que é que aconteceu na Obey? A Obey estava a crescer muito. Imagina, quando eu entrei éramos 500 pessoas. Hoje somos 1450, é três vezes mais. Ok? uhum, Três vezes mais em 6 anos. É muito. E uhum, na altura, o que eu comecei a sentir era que o Happiness Manager passou a ser um escape, digamos assim, o bode expiatório dos gestores, dos managers. Porquê? O que é que acontece? Os managers, que para mim devem ser os verdadeiros happiness managers, são todos os managers. Todos, todos devem ser. Eu tenho cuidado das minhas pessoas, cuidado da minha equipa. Eu costumo dizer uma frase que é, e tenho um artigo inclusive escrito sobre isso, que é: cuidar de pessoas é uma responsabilidade intransferível. Não dá para transferir para ninguém. Eu tenho que cuidar. Eu tenho que cuidar da minha equipa, dos meus pares, dos meus colegas, eu tenho que cuidar do meu chefe, e isso sim é transformar uma ideia, não é? Uma visão, numa cultura. É quando nós todos cuidamos uns dos outros. Então, o que é que eu acho que pode acontecer com um Happiness Manager? É haver a tentação de eu sou o gestor, tenho a minha equipa, tenho um problema na minha equipa, olha, vou mandar aqui um e-mail ao Happiness Manager uhum, para ver se ele resolve o problema. Olha, estou aqui com um problema, tens ideias? Se todos os gestores fizerem isso, o que é que achas que vai acontecer com esse Happiness Manager? Vai sentir que não é capaz de dar conta do resultado, não é? De dar conta do recado. uhum, Então, é muito importante nós entendermos que a figura de happiness manager deve estar enquadrada com toda a realidade da organização. E há organizações em que é essencial haver um Chief Happiness Officer, haver um happiness manager ou 10 happiness managers. uhum, Um, Se me perguntares, um dia vão voltar na OBEI a ter happiness managers? Eu acredito que pode vir a acontecer. Hoje, aquilo que eu quero é que todos os managers da OBEI tenham plena consciência e plena noção que têm que ser eles os happiness managers. É esta a visão. Mas sou um defensor, ok, da função, e do papel desta função dentro das empresas como um todo. Eu é que lhe chamo neste momento de outra coisa, mas uhum, sou defensor desse papel. Isto tudo para dizer então que quando perguntas quais os aspectos que são importantes para mim na uhum, felicidade, uhum, etc. Há pouco eu falei de um, que é a felicidade. Nós temos que distinguir entre a felicidade momentânea e a felicidade geral. A uhum, pessoa pode não estar feliz, mas a pessoa é feliz. Ok? uhum, Então, no fundo, é.
para mim, a questão é qual é que é o papel da empresa, não é? Qual é o papel da uhum, empresa? E eu acho que cada um de nós, antes disso, é responsável pela sua própria felicidade. Ponto. uhum, O papel da empresa, para mim, é criar condições para uhum, que, no fundo, a pessoa possa, ter tudo aquilo que necessita para que a sua equação de felicidade faça sentido. uhum, Isto, o que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, há pessoas que a parte do trabalho, na equação da felicidade, é muito grande, é muito pesada, tem muito valor. Uh, Há outras pessoas que o trabalho significa pouco, dão muito mais valor a uhum, outras características. Então, obviamente, que a partir dessas pessoas também vão ter uma expectativa diferente da empresa onde trabalham, uhum, dos colegas, do todo, porque vão viver aquela parte da vida delas de uma maneira mais ou menos intensa. Então, é importante que as empresas, a meu ver, percebam uma coisa, que é o que eu ia dizer há pouco, que é, os aspectos mais relevantes para mim são o respeito, a proximidade e a preocupação. O respeito, no fundo, é pela individualidade, não é? A tal diversidade e inclusão, respeitar a individualidade de cada pessoa, haver espaço para toda a gente, o respeito pela individualidade e o respeito pelo grupo. Apesar de nós respeitarmos a individualidade, para mim é essencial nós respeitarmos o grupo também como um todo. E um líder, em última instância, vai sempre proteger o grupo, não é? A equipa. A equipa é muito importante neste sentido. Depois, acho que tem a ver com proximidade. A proximidade entre o líder e o liderado e entre colegas. uhum, E não estou a dizer com isto que temos que ser os melhores amigos. Mas a verdade é que o calor humano, não é? A uhum, interação humana é essencial para nos sentirmos bem e para nos sentirmos valorizados e nos sentirmos pertencentes a algo. E se nós tivermos todos estes sentimentos positivos, estaremos em condições de poder ser mais felizes eventualmente, ok? E de estar mais felizes, como eu dizia. Depois, por outro lado, ou por último, a questão da preocupação com o bem-estar acima de uhum, tudo, com o bem-estar de todos e de cada um. É mesmo importante que a preocupação com o bem-estar seja verdadeira. E o que é uhum, isto da preocupação com o bem-estar? Mais uma vez, escutar, sentir, ver, é perceber se a pessoa não está bem. Não interessa se eu sou o happiness manager ou sou o CEO ou sou o recepcionista. Eu, se vejo algum colega que aparentemente não está bem, eu uhum, tenho que tentar perceber o que se passa, tentar pôr-me à disposição para ajudar. Isso para mim é de facto essencial na equação, lá está, da felicidade corporativa. E nós só conseguiríamos, porque a felicidade, repara, é muito difícil de expressar em palavras, não é? uhum, E é algo muito pessoal, que é impossível de generalizar, e que pode ser influenciado, lá está, por diferentes variáveis, que podem ser totalmente diferentes de pessoa para pessoa. Isto é mesmo importante que eu acho que todos tenhamos esta consciência. E às vezes aquilo que eu sinto é que há empresas que estão a tentar encontrar uma fórmula mágica para responder a toda a gente quase da mesma uhum, maneira. Isso nunca vai acontecer. Eu vou ter sempre que personalizar, porque nós somos todos diferentes. É mesmo importante termos esta tomada de consciência. Agora, há uma coisa que é certa, que é, acredito que ambientes positivos e pessoas positivas são capazes de uhum, contribuir para quem lá está, não é? Que uhum, está nesse ambiente e que se relaciona com essas pessoas, possa aumentar os seus índices de felicidade. Nomeadamente, há uma coisa para mim que eu tenho falado muito, mais do que felicidade, que é em uhum, bem-estar subjetivo, que no fundo uhum, é aquilo que reúne o bem-estar físico, social e mental. Portanto, tudo uhum, aquilo que à partida nos envolve e nos garante que nós nos sentimos-nos bem. Não sabemos explicar bem o quê, não é? Mas sentimos-nos bem. E eu acho que isso é muito poderoso e deve ser um foco, de facto, das organizações. uhum. Ah, você ah, eu tenho perguntas sobre o tema do bem-estar. O Uhum, que aspectos da sua tema está importante para sua empresa, para regas funcionários no Portugal? uhum, Ah, você fala sobre mental, físico, social, bem-estar. sim, O que tendências ok. você tem no Portugal? Olha, eu diria que o bem-estar,
as empresas claramente estão muito mais despertas e orientadas a esta questão do bem-estar. Não tenho dúvidas disso. Estou a generalizar, como é óbvio, mas eu acho que estão todas mais atentas. Porquê? Porque têm sofrido as consequências de muitos anos em que não se ligou a esta questão do bem-estar. Cada vez mais as pessoas faltam ao trabalho, colocam baixa, não é? Devido à ausência de bem-estar, seja ela mais temporária ou mais duradoura. E eu acho que há aqui temas que estão mais como dizia, que é uma tendência, e há outros Uhum, temas que estão a ser mais trabalhados. Eu acho que o bem-estar social e o bem-estar uhum, físico, eu acho que têm sido mais trabalhados. Porquê? Porque eles são visíveis. São muito fáceis de perceber. Olha, esta pessoa está mais isolada socialmente, então eu vou promover um almoço, né? Vou organizar um almoço para que ela conheça os colegas. A parte do bem-estar físico. Eu tenho colegas que estão cansados, não é? Têm apresentado alguns problemas físicos, então eu vou organizar atividades físicas ou vou pagar o ginásio para que aquela pessoa possa uhum, fisicamente estar bem. Parece-me duas coisas que têm sido mais olhadas nos últimos anos e que são fáceis de enxergar. Depois temos a parte do bem-estar, que é muito uhum, mais difícil de analisar e que eu acho que a tendência neste momento é começar a olhar-se a sério, felizmente, para esses temas, como o bem-estar mental ou uhum, até o bem-estar, por exemplo, vou dar este exemplo, podia dar outros, mas o bem-estar financeiro, por exemplo, uhum, que é o quanto as pessoas ganham de ordenado, né, de salário, não tem nada a ver com o bem-estar financeiro daquela pessoa. E isto é um tema que deve despertar o interesse e a curiosidade dos líderes das empresas sobre as suas pessoas, que é como é que eu posso ajudar as minhas pessoas a ter mais literacia financeira. Os estudos provam que todos nós passamos muito tempo da nossa vida a pensar nas nossas finanças pessoais. Seja porque temos dinheiro para investir e temos que decidir onde é que vamos investir, seja porque não temos dinheiro e estamos a pensar como é que vamos dar a volta à situação para ter dinheiro para pagar as nossas contas. Portanto, o bem-estar financeiro é também um tema muito quente. O bem-estar mental, parece-me que é o tema na ordem do dia. Porquê? Porque a pandemia veio, o Covid-19 veio trazer para cima da mesa, de facto, a importância do bem-estar mental. Fomos expostos a uma mudança muito radical no nosso dia a dia, que foi estarmos isolados socialmente, que foi estarmos fechados em casa, e depois tivemos o contrário. Quando nos começámos a adaptar, parece que o mundo, nos obrigou a voltar ao que éramos antes e não houve um tempo de adaptação. E isso está a criar frustrações, porque eu acredito que as pessoas criaram expectativas sobre o futuro e algumas estão a superar essas uhum, expectativas, uhum, outras não tanto. Eu acredito que havia muita gente. Agora diz: neste momento anda tudo com problemas mentais, anda tudo com problemas uhum, psicológicos, todo mundo vai ao psicólogo. Ah, eu acho que as pessoas ainda não perceberam uma coisa, que é provavelmente já tínhamos muitos daqueles problemas. Neste momento, como se fala muito disso, começa a deixar-se cair um pouco o estigma e as pessoas estão a surgir e a dizer: eu também tenho problemas, eu também tenho problemas, ou eu já tive problemas. Que eu acho que é ainda é uma dificuldade sobre este tema, para mim, enquanto líder, enquanto pai, enquanto amigo, que é a maior parte das pessoas que eu conheço que fala de problema mental, nunca fala do uhum, problema mental que tem. Fala de um problema mental que teve. E só quando a pessoa dá a volta e consegue uhum, sair desse problema é que fala sobre esse problema. Como uma experiência que teve, de onde tirou lições, digamos assim, e eu acho que isso é super positivo e vai ajudar a que se descomplique e que se desconstrua. No entanto, é importante que as pessoas falem quando estão a viver esse problema. Eu não tenho respostas, eu não sou psicólogo, eu não tenho respostas suficientes para dar. uhum, Aquilo que eu costumo dizer a outros líderes para fazerem é tentarem estar o mais atentos possíveis e o mais disponíveis para ajudar no que puderem. E uhum, colocar a organização também atenta e disponível para ajudar no que puder. E atenção, que chega um momento em que o que puder é aconselhá-lo a recorrer a especialistas, a profissionais que o podem de facto ajudar. Mas para isto é preciso ter um ambiente
de segurança psicológica, em que as pessoas estão à vontade para falar dos problemas que naquele momento têm. E enquanto, lá está, os problemas físicos que são uhum, visíveis, é uma coisa que eu percebo se a pessoa está melhor ou está pior. A uhum, parte mental eu nunca sei, porque a pessoa pode estar a rir, mas no fundo a pessoa está metida numa tristeza profunda. E, portanto, falar de organizações felizes, falar de felicidade e não falar da importância do bem-estar mental uhum, não faz sentido. Portanto, nós temos de facto de caminhar a passos largos para que as empresas consigam perceber que todos nós temos problemas. E que os problemas fazem parte da vida. uhum, Uma das coisas que eu sempre achei ridícula foi quando diziam assim: os problemas, os nossos problemas pessoais ficam à porta da empresa, uhum, né? Isto é, quer dizer, isto é dizer que nós temos uhum, duas vidas. Um exemplo que eu uhum, costumo dar é: haverá algum pai ou alguma mãe que tem um filho doente e que quando uhum, entra da porta do escritório, né, abre uhum, o office, né, abre o escritório, entra uhum, e esquece que o filho está doente. Isto não existe. Então, uhum, eu como empresa tenho que ter um papel também de uhum, abertura, né, como líder, de abertura, de empatia para perceber que as pessoas só têm uma vida, que é vida profissional, é pessoal, é social, é tudo isso. É uma vida. uhum, Aquele é uma pessoa que tem um conjunto de coisas boas e menos boas, positivas e negativas naquele momento na vida dela. E eu vou ficar com o pacote como um todo. Eu costumo brincar a dizer que isso é como um casamento. Em Portugal, pelo menos, quando casamos, nós dizemos que é na saúde uhum, e na doença, uhum, na riqueza e na pobreza, etc, uhum, etc. A verdade é que quando eu assino um contrato de trabalho com uma empresa, é um pouco a mesma coisa. Porque eu por estar doente, não quer dizer que eu esteja a falhar com a empresa. Provavelmente eu estou a falhar com tudo. Não era suposto eu estar uhum, doente. Então eu tenho que ter um respeito muito grande pela pessoa, pela vida humana. E a vida humana é composta por todas estas caixinhas uhum, uhum, que nos compõem, estas histórias que nos vão moldando. E como líderes, nós temos que ter esta capacidade de perceber, ok. Então, o que é que eu tenho que fazer como líder para que isto aconteça? Eu tenho que respeitar o tempo daquela pessoa, ou melhor, o tempo que ela precisa para a recuperar, uhum, óbvio, e acima de tudo criar mecanismos que também protejam a empresa para que no final a tentação não seja eu tenho é que me livrar desta pessoa porque a pessoa tem problemas. Então eu acho que desde a legislação, não é? Do país, a política uhum, direcionada para o bem-estar. Que eu acho que é muito isto. Neste momento nós estamos a falhar porque a felicidade não é um tema das empresas, é um tema das uhum, sociedades como um todo, uhum, não é? Então nós temos que olhar para isto de forma político. Isto tem que haver uma forma de nós, politicamente, uhum, globalmente, ou pelo menos país a país, olharmos para aquilo que é a felicidade das nossas pessoas e perceber que, de facto, uhum, é uma questão social. Nós não podemos entregar ao privado, às empresas privadas, a responsabilidade de cuidar do bem-estar ou da felicidade das pessoas. Cada um de nós deve ser responsável pela sua própria felicidade, é certo, mas nós fazemos parte de uma sociedade e dentro dessa sociedade nós temos que encontrar as respostas que nós precisamos, para viver de forma feliz. No fundo, é isso. Obrigada, obrigada. Para mim, o tópico do bem-estar é muito importante, porque muitas pessoas ah, hoje não têm muita atenção para o seu tópico nas empresas, porque eu trabalho como seu tópico. Eu eu posso voltar do tópico que eu escrevo para você depois de ver sua publicação no LinkedIn sobre a Uhum. prática da empresa de lidar com ex-funcionários. Com os Ah, alumni. Uhum. uhum, alunos. Normalmente, nós falamos sobre aqueles que trabalham para nós agora, para funcionários. E normalmente não discutamos você pode comunicar como ex-funcionários, você pode
você pode usar ah, eh, pode usar ex-funcionários, pessoas para promover sua empresa. Uhum, E, ah, para você, o tópico uhum. de lidar com ex-funcionários, Ok, pode explicar a sua experiência na claro que sua sim. área? Claro que sim. Honestamente, eu acho que trabalhar com ex-colaboradores é muito importante para as marcas. E é muito importante para as marcas e nós aprendemos isso logo desde, por exemplo, as instituições de ensino superior. A importância que atribuem aos ex-alunos, não é? Aos diplomados que saem das instituições. No fundo, se nós pensarmos, aquilo que nós estamos a dizer é que alguém que passe na minha empresa durante 2, 3, 4 anos, um ano, um mês, o que seja, aquela pessoa vai levar a minha empresa com ela a vida toda. Eu costumo falar sempre disto quando falo de marca pessoal. De personal branding. Personal Uhum, branding, employer branding, employee branding, tudo isto no fundo se mistura. A minha marca pessoal, João, vai ser sempre maior se as empresas que eu representei forem cada vez maiores. uhum, Eu costumo dizer isso, eu desejo o maior sucesso a todas as instituições que eu representei, porque se elas forem cada vez maiores, não é, o que vai acontecer é o meu currículo, vai ser cada vez mais poderoso. Porque eu falo muito disto, que é, imagine alguém que trabalhou na Obey, eu imagino isto, uhum, não é? Alguém que trabalhou na uhum, Obey há 10 anos atrás, em que a Obey talvez fossem 200 pessoas em Portugal, algo do género, mas era uma empresa com uma equipa de gestão muito, muito pequenina, era uma equipa uhum, muito reduzida, com pouca expressão ainda no mercado, pouco conhecida. Essas pessoas que trabalharam cá, imagine, durante um ano ou dois, não é? Que deram muito à empresa, mas que entretanto decidiram sair, e têm no currículo a dizer Obey, hoje, se elas forem uma entrevista de trabalho, quem uhum, vai estar a entrevistar não vai ver a Obey como uma empresa de há 10 anos atrás, vai ver a Obey como uhum, hoje e vai dizer: Uau, a Obey, exato, é uma grande empresa em Portugal, uma uhum, consultora de grande dimensão, está no top 3 das consultoras de serviços de sistemas de informação em Portugal. É isso que vai ver. Então, o que nós estamos aqui a dizer é: isto é extremamente poderoso. O mesmo se aplica. Contei esta história para agora contar uhum, o inverso, não é? O outro lado. E o outro lado é: eu hoje tenho ex-colaboradores da OBEI que uhum, têm papéis essenciais em grandes empresas. Ou não. uhum, Ou pessoas, por exemplo, que seguiram exatamente o percurso que estavam já a uhum, seguir, mas hoje trabalham em empresas, por exemplo, que são minhas clientes. E que é alguém que, dentro do meu cliente, vai estar sempre a autenticar aquilo que eu uhum, comunico. Eu vou para esse potencial cliente, ao cliente, dizer: Olha, nós na OBEI fazemos A, B, C, D, E. E tenho aquela pessoa que provavelmente vai dizer assim: É verdade, eu estive lá. Essa empresa faz mesmo isso. É uma empresa que dá valor às pessoas, que tem uma cultura espetacular, etc. Então, o que é que eu quero dizer com isto? Estas pessoas são top voices, são embaixadores da marca em tudo aquilo que fazem, com todas as pessoas com que contactam. E quanto maior e melhor for a experiência que elas tinham como colaborador, maior e melhor será, como é óbvio, o feedback que elas dão no dia a dia a toda a gente que interage com elas. No entanto, e agora respondendo objetivamente à sua pergunta, o que é que nós fazemos hoje? Nós hoje o que tentamos fazer é envolver estas pessoas connosco. Então, nós temos benefícios específicos para estas pessoas, porque nós sentimos que estas pessoas fazem parte da nossa história e da nossa cultura. E eu acho que é fundamental nós estarmos ligados a esta pessoa. E a partir do momento em que uhum, nós criamos esta ponte, as pessoas sentem-se ainda mais desejadas. Então, o que é que isso tem, o que é que tem feito? Tem feito que haja pessoas que querem voltar à UBEI, uhum, que vou dar um exemplo, um colega nosso que teve muitos anos connosco, teve uma proposta fantástica para ir, inclusive para fora de Portugal, uhum, foi.
esteve lá perto de um ano e agora decidiu que queria voltar a Portugal, até por razões pessoais, e automaticamente falou connosco e quis voltar para o Obey. E isto para mim é maravilhoso. Eu costumo dizer que Uhum, quando alguém quer voltar, é a maior prova de que estamos a fazer qualquer coisa bem. Estamos a fazer, porque brincando, uhum, para enganar duas vezes a mesma pessoa é porque uhum, nós temos alguma coisa boa. Então, eu acho que esta aproximação, e vou dar aqui um exemplo concreto. Amanhã temos um evento, o nosso evento de verão no Porto, e para a semana temos o nosso evento de verão em Lisboa. uhum, E temos muitos ex-colaboradores que vão estar nesse mesmo evento. E noutros eventos isso já aconteceu, portanto, uhum, é algo que para nós é muito, muito, muito importante ter estas pessoas por perto, porque elas fazem parte, como eu digo, da nossa história. Foram elas que nos ajudaram a sermos o que somos hoje, e é muito importante envolvê-las num programa. E esse programa nós temos uma newsletter que enviamos para estas pessoas com coisas que estão a acontecer dentro da empresa, a convidá-las a juntarem-se a nós, como formadores de outras pessoas, uhum, a virem a eventos nossos, organizamos eventos para estas pessoas, uhum, exclusivos. Ou seja, nós queremos, no fundo, manter o contacto e queremos que elas nunca se esqueçam que continuam a fazer parte. E isto é mesmo aquilo que eu acho que deve continuar a ser um foco das marcas, é perceberem o impacto que tem manter alguém orgulhoso de ter feito parte da empresa e no final uhum, do dia continuar a fazer parte. Eu tenho um respeito e uma admiração tremenda pelas instituições, como disse, uhum, que representei e continuo a representar, porque falo com um carinho muito grande de todas aquelas nas quais principalmente me revejo. E eu acho que isso é o melhor marketing que existe. É quando nós temos pessoas que já saíram, ou seja, têm zero interesse evidente em falar bem ou mal de uma marca e estarem a falar bem de uma empresa, dos gestores, dos colegas ou ex-colegas, não é? E ex-gestores, etc. Eu acho que isso é de uma dimensão e de um potencial tremendo. uhum. Sua empresa é exemplo maravilhoso na tópica Yeah. do trabalho como ex-colaboradoras. João, eu tenho a última pergunta, também é tradicional. Quais são os três principais conselhos que você daria aos colegas que desejam criar uma cultura centrada nas pessoas, em uma Ok. empresa? Então, escutar, escutar e escutar. Não, fora de brincadeiras. O primeiro era efetivamente escutar. Não há cultura sem escutar as pessoas. As culturas fortes, e as que sobrevivem e perduram no tempo, para mim são as culturas que emergem do grupo. Ou seja, que são sentidas efetivamente pelas pessoas e não aquela cultura que é projetada pelo líder. Porque quando é projetado pelo líder, isso pode ser apenas o propósito, a visão, não é? A missão. Isso é a liderança. É feito em conselho de administração, é feito num comitê executivo. Nós podemos definir isso. Agora, cultura para mim é muito mais do que isso. É muito mais do que um propósito comunicado pelo topo da pirâmide. É aquilo que vem bottom-up, que vem cá de baixo, que é sentido nos corredores. Eu não me esqueço desta história. Houve uma altura, já há uns anos, eu estava a fazer umas entrevistas para contratar uma pessoa para a minha equipa. E há uma pessoa que entra dentro da sala de reuniões, onde eu estava a fazer a entrevista. Ele entra comigo e diz-me isto: João, eu já queria muito vir para o bem, mas hoje eu quero mesmo muito, 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 e nem precisas de me entrevistar por mim. Diz-me só que condições é que eu vou ter e eu vou aceitar porque eu quero mesmo vir trabalhar para aqui. E aquilo foi assim um pouco inusitado, não é? Inesperado. E eu perguntei à pessoa, mas porquê que estás a dizer isso? Ele, porque eu já achava piada à maneira como vocês comunicavam. Já tinha ouvido falar de você, já tinha ouvido falar de ti, já queria trabalhar convosco, mas agora eu tenho a certeza que eu quero mesmo, porque eu percebi que era tudo verdade.
E eu acho que isto é muito poderoso. E Uhum. então eu tentei perceber mais. Ok, mas o que é que queres dizer com isso? Ele disse: eu percebi que efetivamente isto é cultura, porque eu estive sentado na recepção da Uhum. empresa durante 10 minutos, porque cheguei mais cedo, e ele diz-me: e atenção, nós não temos recepcionista, tá? Nós no nosso escritório aqui de Lisboa não temos, nem em Lisboa nem em nenhum, mas não temos recepcionista. Temos uma recepção, porque nós acreditamos que todos somos recepcionistas. E então ele entrou e ele diz: João, passaram por mim 6 pessoas desde que eu entrei até tu vires ter comigo para virmos para Uhum. a entrevista. Essas 6 pessoas todas passaram por mim, disseram bom dia, perguntaram se eu já tinham falado comigo, se estava tudo bem, e se eu precisava de água ou café, ou se queria uma água ou se queria um café. E ele estava a dizer: uma pessoa acontece, é simpática. Duas, ok, é coincidência. Três, quatro, cinco, seis, é cultura. Ou seja, vocês verdadeiramente têm uma atenção às pessoas. E ele depois disse-me: eu ando à procura de emprego, tenho ido a muitas entrevistas e muitas vezes passam por mim, eu estou numa recepção e digo, ok, as pessoas bem educadas vão dizer bom dia, nem todas dizem, mas muitas dizem bom dia, Uhum. mas não há este cuidado e esta preocupação de ir mais longe, de saber mais coisas. Então, o que é que eu quero dizer com isto? As pessoas que passaram por ele na altura foram pessoas de todos os departamentos, eventualmente, ou de vários departamentos diferentes. Mas é uma coisa que nós percebemos dentro da UBEI, que é isto é responsabilidade de todos. Então, eu diria que escutar as pessoas é essencial quando nós queremos construir uma cultura, porque a cultura tem que vir do seio do grupo. E, eventualmente, o que cabe à liderança depois é definir os tais valores que são inegociáveis. Mas tem que haver espaço sempre para outros valores, comportamentos, princípios que podem emergir então do grupo. Essa é uma coisa. Duas coisas. Segunda coisa, delegar responsabilidades em vez de delegar Uhum. tarefas. Ok? Porquê? Eu, quando delego uma responsabilidade a alguém, em vez de delegar uma tarefa, o que eu estou a passar à equipa é confiança, autonomia e accountability. E é assim que se constrói uma cultura forte, em que toda a gente se sente valorizada e capaz de querer entregar o seu tempo, que é essencial, é precioso, entregar o tempo à empresa. E por último, eu diria que, portanto, escutar, delegar responsabilidades e o último é flexibilizar. Ou seja, o ideal é que as empresas que querem culturas fortes se foquem cada vez mais nos resultados, por um lado, e Uhum. para se focarem nos resultados vão ter que se focar nas pessoas. Ou seja, cuida das tuas pessoas para que as tuas pessoas cuidem do teu negócio. E isso só vai acontecer quando eu respeitar a pessoa como um todo. Quando eu flexibilizar e disser não me interessa muito se tu estás 10 horas a trabalhar ou se estás 4. O que me interessa é que tu me entregues isto. Foi o que combinámos, era isto. E eu estou a pagar pelas tuas competências e para te dar tudo o que tu precisas para que aquele resultado surja no final do dia. Isto é extremamente poderoso e impactante, não tenho dúvidas. É inspirador, acredito eu, também para as pessoas, porque as pessoas querem ser tratadas como alguém que é responsável, que é inteligente, que é confiável, e isso é muito daquilo que nós podemos encontrar em culturas fortes. São culturas em que, de facto, as pessoas são respeitadas como um todo. Eu costumo dizer uma coisa que é: o que é que nós queremos? Como pais, nós queremos ser Uhum. pais presentes, ok? Um pai presente ou um pai impactante. E eu acho que nós todos queremos ser pais que impactam os seus filhos e Uhum. não que estejam presentes. Porque eu posso estar presente, sentado no sofá, com o meu filho a brincar à minha Uhum. frente e eu não estar a ligar-lhe nenhuma. De vez em quando dizer, não faças isso, ou precisas de alguma coisa, e pronto, e deixo-me andar. Isto não é estar presente. Eu quero é ser, ou melhor, isto é só estar presente. Eu quero é ser impactante. E o impactante é o quê? É eu perceber como é que a outra pessoa está, às vezes através de perguntas, outra, porque observo e porque digo, ok, já não estou com esta pessoa há muito tempo, vou almoçar com ela, vou conversar com ela e por aí vai. Portanto, isto é extremamente importante quando queremos construir culturas centradas nas pessoas. Uhum. Escutar, delegar responsabilidades e flexibilizar. É a minha sugestão. João, muito obrigada para você. Obrigada Obrigado. por participar do podcast. Eu recomendo se inscreva na página do João no LinkedIn. Obrigado. Obrigada. Ah, Obrigado eu, Tatiana, e o teu português
Passou no teste? Sim, sim, sim. Essa é a Tatiana Koval e podcast Repete Work com você. Obrigada. Obrigado, obrigado, Tatiana.